Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? Você está preparado para receber a palavra do Senhor? Está ansioso? Quem está com fome aí do pão da vida? Hoje tem pão aqui, hein? Hoje tem pão para se alimentar, amém? Como todas as vezes, nós nos reunimos diante de Deus, e Deus nunca nos despede de mãos vazias, né? Assim como aquela multidão que se reunia ali para ouvir a voz do Senhor, para ouvir os ensinamentos de Deus, de Jesus, Ele não despediu vazio, né? Ele repartiu o pão. Da mesma forma, quando nós nos reunimos aqui, Ele nos despede, mas nos despede cheios, fartos, satisfeitos com o pão, que é a palavra dEle, amém? Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de Jó, no capítulo 42. O livro de Jó, capítulo 42. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Jó capítulo 42, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Tua palavra que é a verdade, Tua palavra que é alimento para as nossas almas. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, possa trazer a iluminação necessária para que possamos ver qual a revelação que está nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui, ó Pai, nessa noite saia cheio, satisfeito, ó Pai, com a Tua palavra, cheio, ó Deus, em nome de Jesus, cheio da palavra, alimentados, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dentro do tema de soberania de Deus, da última vez que eu ministrei, nós falamos em Isaías sobre o senhorio de Deus, sobre a soberania de Deus, que Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Dentro dessa linha de raciocínio, eu queria falar um pouquinho de Jó, não é? Aqui, no final do seu livro, no capítulo 42, ele fala de um Deus que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus projetou, tudo que Deus planejou, nada pode ser frustrado. Hernandes Dias Lopes diz que Deus não é pego de surpresa. Ele não está em apuros, ele não tem um plano B. Ele tem um projeto e ele vai cumprir. Nada pode frustrar o plano de Deus. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e que nós não entendemos. E pensamos, onde que está Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então a primeira coisa para a introdução aqui é que Deus é poderoso e que tem um plano para mim e para você. Ele projetou a minha vida e a sua vida, e nada pode sair dos planos de Deus, nada pode desviar o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus tem a minha e a sua vida na palma das mãos dele. Ele é tremendo, não importa o que acontece, talvez nós não entendamos o que está acontecendo, mas tudo é para a glória e honra do Senhor. Certa vez alguém perguntou para Jesus sobre um cego, e ele falou: Jesus, quem pecou para que aquele homem nascesse cego? Foi ele ou foi os pais dele? Muitas vezes nós temos uma teologia de
aquela teologia de retribuição, né? Eu faço, acontece na minha vida porque eu fiz isso, ou eu deixei de fazer isso, então aconteceu aquilo. Então, muitas vezes nós passamos por situações e perguntamos: será onde que eu estou errando? Onde que eu pequei? Quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Ou foi o próprio filho que pecou? Por que ele nasceu cego, Jesus? Jesus falou: não foi um nem outro, mas isso aconteceu para a glória do nome do Senhor, para a glória de Deus. Então, existem situações em nossas vidas que muitas vezes nós passamos, que o resultado dela é para a glória de Deus. Nós não entendemos no momento que estamos passando a tribulação, a dificuldade, o medo, as dúvidas, mas pode ter certeza que Deus não perdeu o controle. Deus ainda está sentado no alto e sublime trono. Ele ainda é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o único Deus vivo, verdadeiro. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono, como foi falado da última vez. E aqui eu queria, para nós entendermos o que Jó está expressando aqui, ou na verdade o autor, né, nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó, apesar de toda a narrativa ser em cima da vida de Jó, não sabemos quem foi o escritor, mas o autor aqui de Jó, então, fala um pouquinho sobre a soberania de Deus aqui no capítulo 42, mas é no final do livro. Para entendermos isso, nós precisávamos então passar por todo o livro. O que aconteceu na vida de Jó? O que ele passou? Por que antes ele apenas conhecia de ouvir e agora ele vê? Então, a maioria de nós, se não todos, já conhece essa história. Mas eu queria debruçar um pouquinho sobre o capítulo 1 e o 2, para entendermos um pouquinho por que Jó, no final do seu livro, ele faz essa declaração da soberania de Deus, do senhorio de Deus. Por que Jó coloca Deus, então, no seu lugar de honra, no seu lugar que é de origem, de fato? Muitas vezes nós precisamos voltar, reconhecer Deus na nossa vida, né? Reconhecer a sabedoria, a soberania de Deus na nossa vida. Principalmente nesse mundo moderno ou pós-moderno, em que a sociedade está ditando regras e muitas vezes essas regras entram para dentro da igreja, né? Quando o povo de Israel ele era nômade, né? Andava de lugares em lugares, eles destruíam exércitos, tomavam lugares. Quando o povo de Israel chegava, as coisas que Deus fez, os milagres que Deus fez na vida do povo de Israel chegava primeiro. E aí o povo que não era de Israel olhava para aquele povo de Israel e dizia: lá vem um povo escolhido, lá vem um povo que tem um Deus vivo. Eles não conheciam Deus, mas conheciam Deus através do povo. Hoje está muito difícil o mundo, a sociedade, conhecer Deus através do povo, da igreja do Senhor. Porque hoje existe igreja para todo tipo, né? Professam o nome de Jesus, falam de Jesus, mas não apresentam um Jesus vivo, verdadeiro, da Bíblia. Então nós precisamos voltar muitas vezes para olhar para a nossa vida. Será que nós estamos refletindo essa soberania de Deus? Será que as pessoas olham para nós e nos reconhecem como sendo o povo de Deus? Será que eles têm temor desse Deus? Ou o povo evangélico já virou chacota nas redes sociais, nas notícias? Nós precisamos nos levantar como um povo escolhido de Deus e proclamar o nome do Senhor Jesus, Jesus vivo e verdadeiro. Eles precisam reconhecer em nós, mas para isso, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Aqui no capítulo 1, ele começa com uma apresentação de Jó. Quem foi esse Jó? Quem é esse homem de Deus que no final do livro diz que conhece Deus de ver agora, que ele teve uma experiência com Deus e ele proclama essa soberania de Deus. Capítulo 1, a partir do verso 1,
fala sobre este homem, fala sobre Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse aqui é o currículo de Jó, né? Se nós fôssemos lá no LinkedIn e visse o currículo de Jó, todo mundo queria contratar ele, né? Todo mundo queria ser amigo de Jó, todo mundo queria conhecer esse homem, né? Porque um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, o maior do Oriente, e ainda de madrugada oferecia holocaustos. Opa, esse homem, né? E aí nós olhamos para a nossa vida em comparação com isso aqui, e o que nós temos de tudo isso aqui, né? Primeira coisa que a Bíblia, esse trecho que nós lemos apresenta de Jó, é o seu caráter, a sua vida social, né? Ele foi apresentado como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A palavra íntegro significa inteiro, ou seja, não faltava-lhe nada. Olhava-se para tudo que o homem precisa ser, tudo que o homem precisa apresentar, apresentava-se em Jó, um homem íntegro, inteiro, ou seja, não faltava nada. O homem reto fala de retidão, fala de justiça, fala de constância. Ele não se desviava, ele tinha uma palavra e ele seguia aquela palavra. Ele tinha uma conduta e seguia aquela conduta, independente das situações. Ele era reto. Eu acredito que na vida de Jó, assim como na minha, na sua vida, acontece alguns contratempos, né? Acontece algumas coisas que nos tiram do prumo, né? Que tira a nossa paz, que tira traz preocupação, tira-nos do plano. Mas aqui fala que Jó era íntegro e reto, ou seja, alguém que andava em retidão. Dá-se a ideia de um homem que não tinha desvio de caráter, desvio de atitude. Ele não falava uma coisa aqui com um grupo e quando estava no outro grupo falava uma coisa diferente. Não, parece-me que mostra-me uma imagem de alguém que diz sim, sim e não, não. Né? Um homem íntegro e reto. Temente a Deus, um homem crente. Né? Além de ser íntegro e reto como homem, com palavras, com atitudes, ele era crente também, temia a Deus e se desviava do mal. Não é? O comentarista aqui diz que não quer dizer que Jó não pecava, não quer dizer que Jó era perfeito, mas ele vivia uma vida de temor, de piedade, ele se desviava do mal, ele procurava fazer o que era reto, o que era correto. Né? A nossa vida, a vida do crente, muitas vezes nós nos autoflagelamos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Ninguém é perfeito. A palavra do Senhor diz que não foi encontrado nenhum justo sequer na terra. Mas nós temos um Cristo, um advogado que intercede por nós. Nós erramos, nós pecamos, sim. Mas nós temos que viver uma vida de retidão, procurar não pecar. Né? O pecado tem que ser um acidente na vida do crente, não uma constância. Daí a gente olha para a vida de Jó e vê um homem íntegro e reto nas suas atitudes e temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, ele se preocupava
tanto com a sua vida social quanto com a vida espiritual. Assim como Deus é um Deus trino, nós somos um ser trino também. Nós temos um corpo, que dentro dele tem uma alma, somos um espírito, né, que habitamos dentro de um corpo e temos uma alma. Nós temos que prestar contas na sociedade, temos um Deus no céu também, temos que balancear essa vida em sociedade. Nós temos que ser reto e íntegro diante dos homens e temos que ser temente e se desviar do mal diante de Deus. Nós temos esse imperativo sobre nós, não é? E a segunda coisa que é apresentado no currículo de Jó, além do seu caráter, além de ele ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, é que ele era um homem de muitas posses. Nós vemos aqui que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, né? E muito numeroso era o pessoal ao seu serviço. E aí a palavra crava: este homem era o maior de todos do Oriente. Então, além de ser reto, íntegro, temente a Deus, o homem era próspero, né? O comentarista diz que os patriarcas mediam suas riquezas através dos números de animais que eles tinham de criação, né? Ele tinha aqui jumentas, tinha camelos, tinha bois e ainda tinha um monte de servos. Então, quando se apresenta esse currículo, mostra que é realmente um homem de posses, um homem muito rico. Então, além de ele ser um exemplo no caráter, no social, ele era bem sucedido no material também, né? Por que não? Ele também era bem sucedido no material. E lá embaixo no versículo 5, fala que ele oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, ou seja, oferecia holocaustos pelos seus filhos. Ele orava a Deus, oferecia sacrifícios para que talvez, quem sabe, seus filhos fossem pecadores, eles pudessem ser o sacerdote deles, né? Oferecendo o holocausto em favor do pecado dos seus filhos. Ele se apresentava também dentro da sua casa como um sacerdote, né? Um exemplo na sociedade, o homem próspero materialmente e sacerdote dentro de casa. Fazia o seu papel de intercessor dentro de casa. Fazia o seu papel de intercessor pelos seus filhos, pela sua família. Ou seja, um homem, nós pudermos olhar pelos nossos olhos físicos, carnais, um homem sem falhas. Josué Gonçalves escreveu um livro chamado A Fragilidade do Homem e a Soberania de Deus. E um dos seus capítulos, ele tem como título, dizendo, só o pecador sofre. Eu estava meditando nessa palavra e eu fui buscar alguns comentários, alguns estudos sobre a vida de Jó, sobre o livro de Jó. E eu encontrei esse livro do Josué Gonçalves e ele faz essa pergunta: será que só os pecadores sofrem? E aqui nós vemos um homem que não se encaixa num perfil de pecador. Tinha suas falhas, tinha seus erros, como cada um de nós, mas ele se encaixa num homem temente, piedoso, num homem que oferecia holocaustos, ou seja, fazia os seus cultos ali para Deus, cumpria todos os protocolos. E é dele que Deus fala para Satanás, dizendo: Satanás, você por acaso viu o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus. O próprio Deus fala de Jó, ou seja, Jó vivia uma vida tão reta, né, tão íntegra, que o próprio Deus se orgulhava de Jó. Mas por que então ele passou por todas aquelas situações? Por que então ele passou por tribulações? Aqui nós começamos a entender a soberania de Deus. Muitas vezes nós, homens, né, capacitados de conhecimento, de estudo, o homem hoje ele faz maravilhas, né? Na época da Revolução Industrial, o homem começou a fazer coisas, o homem começou a produzir, e é naquela época que o homem começou a desviar-se de Deus. Até então, o homem tinha uma visão de que existia um Deus no céu, e que ele era menor que esse Deus, e que ele deveria prestar conta para esse Deus.
bem ou mal, eles tinham uma visão de Deus soberana sobre a vida deles. Foi quando veio o iluminismo, na Revolução Industrial, que o homem começou a produzir, a ciência evoluir, né? O homem começou a fazer coisas e o homem pensou consigo: ei, não existe só um Criador, eu também posso criar. E aí esse homem, ele começou a se desviar do caminho de Deus. Então ele começou a desprezar essa soberania de Deus. E muitas vezes nós pensamos que por nós sermos muito bons naquilo que nós fazemos, por sermos piedosos, ou por virmos aos cultos todos os domingos, por praticarmos todos os ritos, nós não vamos passar por tribulações. Imaginamos, aí entra a soberania de Deus, porque mesmo um homem com todo esse currículo, olha o que ele enfrentou lá na frente, nós vamos ver o que ele enfrentou. Então, não é porque você está passando por uma tribulação, por um momento difícil, que é porque Deus não te ama, Deus te abandonou, ou porque você está em muitos pecados. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, Deus tem o controle dela. Nós vemos aqui uma vida de Jó reta, temente a Deus, íntegro. Mas olha o que aconteceu a partir do verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então aqui acontece algo que vai marcar, que vai mudar a vida de Jó. Jó vivia uma vida ali, tranquila, temente a Deus, fazendo seus cultos. E a palavra aqui diz que num determinado momento, num dia, Deus reúne ali os seus filhos perante ele para fazer, parece-me, um julgamento. E Satanás entra no meio e começa a acusar Jó. A primeira acusação de Jó. Mas acusar do quê? Ele não fazia nada de errado, ele era temente, era íntegro, era reto, ele oferecia holocaustos, fazia a sua função de sacerdote do lar, cumpria todos os protocolos. Acusar de quê? E é justamente aí Satanás entra como acusador. Ele é o acusador da minha e da sua vida. Ele não para, ele trabalha todo o tempo contra a obra de Deus. Tudo aquilo que é contrário a Deus, Satanás está ali. Nós que cremos na palavra do Senhor, que cremos em Deus, logo, nós também cremos que Satanás é real, que é um ser que trabalha contra a obra de Deus. Ele é derrotado na cruz, mas ele é real. Ele é o acusador que está diante de Deus. Nós temos um intercessor, Jesus, também. Mas nós precisamos nos atentar para isso, que Satanás existe, o diabo existe, e ele trabalha contra Deus, contra a obra de Deus e contra os filhos de Deus. Jó era um homem reto, e mesmo assim, Satanás conseguiu uma brecha ali, e falou assim, claro que ele é um homem de Deus. O Senhor o cercou, né? Toda a sua família, o Senhor protege, cercou com sebe. Sebe é um tipo de cerca de arbustos. Já viu aqueles muros vivos, né? São arbustos cercando um determinado campo, um determinado quintal. Essa sebe, esse cerca viva, era construída muito para proteger as vinhas, não é? E ele usa essa figura da cerca viva dos arbustos como falando, Deus, também o Senhor protege tanto, o Senhor cerca tanto,
O Senhor encheu ele de bens, o Senhor abençoou a sua família, o Senhor protege ele tanto, por isso que ele teme ao Senhor. Toca então nas coisas dele, se ele não vai te blasfemar, te amaldiçoar. Satanás, ele está fazendo o papel dele de acusador. Ele aparece mais claramente lá no Novo Testamento, como em João como príncipe deste mundo, em 2 Coríntios como Deus deste século, em Efésios como príncipe da potestade do ar. Então, no Novo Testamento aparece essa figura do diabo, né? De Satanás, como príncipe, como Deus desse século, como príncipe da potestade, mas ele é príncipe do quê? Ele é Deus do quê? Ele preside sobre o quê? João 14,30 diz: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Jesus falando. Ou seja, sobre o que ele preside? Ele preside sobre tudo aquilo que não é de Deus. Ele preside sobre a mentira, preside sobre o pecado, ele preside sobre a injustiça, ele preside sobre a maldade. Ele é quem governa os sentimentos, os estilos de vida pecaminosos da terra. Então, Satanás tem o seu reino. Reino derrotado, reino que não presta, mas ele tem o seu reino. Ele reina sobre isso aí. Então, o que nós podemos afirmar? Que quando nós nos desviamos, quando nós vivemos uma vida no erro, no pecado, nós saímos do senhorio de Deus Todo-Poderoso e caímos debaixo de um outro senhorio. Do senhorio do príncipe deste mundo. Ele reina, ele tem um principado, ele tem um lugar onde ele reina. Onde? Na mentira, na maldade. Em João capítulo 8 diz que ele foi o primeiro homicida, que ele é o pai da mentira, que o primeiro ser que mentiu foi ele, lá no Éden, quando a figura da serpente enganou o homem e a mulher. Então, o diabo tem esse poder de alguma forma, dominar o pecado, a injustiça, a mentira. Então, ele tem o seu reino lá. Mas isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, ele aparece como o opositor, como o acusador. A palavra Satanás e diabo significa acusador, adversário, alguém que faz acusações falsas. É nesse aspecto que aparece lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, ele se opondo ao povo de Deus, e incitando Davi, o rei, a fazer o censo. Deus tinha deixado uma ordem bem clara, que não deveria contar o povo, não poderia fazer o censo, mas a palavra deixa claro que foi o Satanás que se opôs ao povo e incitou Davi a fazer o censo. Em Zacarias 3, 1-2, diz que, na visão do sumo sacerdote Josué, diz que o Senhor repreendeu a oposição de Satanás. Ou seja, no Antigo Testamento, ele aparece justamente como ele aparece em Jó aqui, como sendo o opositor. A vida de Jó estava tranquila, estava suave, e aí aparece um opositor, um inimigo, um adversário, que quer destruir a vida de Jó, quer destruir a obra de Deus e tudo que é fora de Deus. Então, começam as aflições de Jó. No versículo 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sebeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho,
em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O livro de Jó é considerado um livro poético, só que nesse primeiro e segundo capítulo, ele é escrito em prosa, é uma narrativa do que aconteceu com a vida de Jó. E mesmo sendo em prosa, mesmo sendo uma narrativa, ele traz nele uma certa poesia, porque ele repete termos em cada versículo, né? Falava este ainda, e veio o servo trazer uma nova. Todos morreram, só escapou eu para te trazer a nova. Todos morreram, só escapou eu para te trazer a nova. Então ele repete várias vezes um termo, para dar o que? Uma noção de sucessão de acontecimentos. A vida de Jó estava tranquila, estava suave, e de repente, um turbilhão. Acontece muitas coisas. Vem uma sucessão de tragédias. Primeiro, os bois são levados, as jumentas, os servos são mortos. Depois, os camelos, as ovelhas. E, por fim, os seus filhos são mortos. Enquanto um falava, já vinha o outro, trazia outra notícia. E quando este falava, já vinha o terceiro e trazia uma outra notícia. Isso dá a sensação, a impressão de sucessão de acontecimentos. Um mal acontecendo em cima de outro mal. Mal acontecendo em cima de outro mal. É para acabar com a vida de qualquer pessoa, não é mesmo? Nós já passamos por algumas situações, nem chega aos pés do que Jó passou. E nós nos sentimos acabados, destruídos, desanimados, prontos a desistir. Mas eu quero te animar hoje. Eu não quero falar de tristeza, eu não quero falar de derrota, eu quero falar de alegria. Olha o que Jó fez no versículo 15, a reação de Jó diante da primeira aflição. Versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Bendito seja o nome do Senhor. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por menos, muito menos que isso, muitas vezes nós atribuímos a Deus a culpa, nos afastamos de Deus, e dizemos, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus permitiu que isso acontecesse, a culpa é de Deus. Blasfemamos contra Deus e desistimos da caminhada, por muito menos que isso. Mas olha só o que Jó disse, nu saí da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, tudo aquelas coisas que ele tinha, 1000 camelos, 500 jumentas, não era nada. O que ele tinha era uma convicção, uma certeza de quem ele servia. Ele servia o Senhor, que é dono de todas as coisas. Foi o Senhor quem deu, é o Senhor quem tirou. Ele não atribuiu o mal ao diabo, ao pecado, às pessoas. Ele disse, não, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem tomou, então eu vou ficar tranquilo, eu vou adorá-lo. Ele tinha um costume de adorar. Ele tinha uma rotina de adoração. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos de uma rotina com Deus, de um tempo com Deus, de gastar tempo com Ele, de adoração, de leitura da palavra, porque quando vem a tribulação, quando vem o dia mau, nós não vamos fazer outra coisa senão adorá-lo, senão servi-lo, senão correr para a palavra. Quando tudo está bem, quando tudo está acontecendo, as 1000 maravilhas, é muito fácil nós adorarmos, nós se dedicarmos na obra, mas quando vem a tribulação e quando vem as dificuldades, é aí que vai ser provado a nossa rotina, nosso caráter de adorador. É quando nós treinamos no tempo da bonança, para quando vier o tempo das lutas, a gente possa continuar no mesmo rito de adoração e de devoção a Deus. Jó não sabia fazer outra coisa senão adorar. E no momento mais terrível
da sua vida, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, o que ele fez? Ele adorou. Então aqui há um convite para mim e para você, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, vamos adorar. Vamos convidar esse Deus Todo-Poderoso para estar no meio da tribulação conosco. Né? O barco estava afundando, mas Jesus estava lá no meio, ele não afundou. Ele não afundou. E os discípulos foram lá buscar quem? Jesus. Os discípulos tinham um referencial. Ele sabia em quem buscar ajuda, sabia em quem clamar. Nós precisamos saber e conhecer esse Deus e saber que nós temos um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na hora da tribulação. Nós sabemos em quem buscar recurso. Por isso nós não nos desesperamos, por isso nós não entregamos os pontos, por isso nós prosseguimos. Aleluia. Só que não parou por aí. Vem ainda a segunda acusação. Satanás não fica satisfeito com o que ele já fez. Ele vem com a segunda acusação. Lá no capítulo 2, no versículo 4, de novo, me parece uma imagem, um cenário de julgamento, e Satanás entra lá diante do trono de Deus e fala, versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti. Satanás continua fazendo seu papel de acusador. Ele não vai desistir. Por mais, queridos, que nós tememos a Deus, por mais que nós sirvamos a Deus, nós precisamos ficar atentos. O diabo é como um leão que ruge. Um leão não, é como, né? Ele não é um leão, mas ele fica ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Ele fica ali na espreita. Se nós vacilarmos, ele nos traga. Satanás é real e ele existe. Ele está para acusar o povo de Deus. Mas existe um Deus no céu que venceu todas as coisas. E ele, acusando Jó novamente, Deus fala para ele, então vai lá. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos. Versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Ainda vai ser fiel? Ainda vai continuar na retidão? Muitas vezes nós passamos por situações em que as pessoas falam, onde está o teu Deus? Você não é crente? Por que você está passando por isso? Nós temos uma visão errada do crente, né? Que crente é aquele que não tem problema, crente é aquele que não passa por enfermidade, crente é aquele que não passa por dificuldade financeira. Nós estamos num mundo de trevas. Nós temos um Deus poderoso que é por nós, mas nós passamos por situações adversas também. É na situação adversa que vai provar se você está firme na rocha ou se a sua casa foi construída na areia. Nós precisamos estar firme em Deus. Aqui, a mulher acusou Jó, né? Disse, você ainda vai conservar sua integridade? Você não viu? Perdeu seus filhos? Agora seu corpo está cheio de tumores. Amaldiçoa a Deus e morre. Muitas vezes vem uma voz no nosso ouvido dizendo, para com isso, desiste da caminhada, quanto tempo você é crente e nada aconteceu na sua vida? Mas Jó respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Jó foi fiel, ele reconheceu a soberania de Deus. Isaías 45:7 diz que Deus forma a luz e cria as trevas. Deus, o Senhor, Ele faz a paz, mas também cria o mal. O Senhor faz todas as coisas. Talvez é essa a imagem que nós temos que ter, essa visão que nós temos que ter de Deus, da soberania de Deus, para que nós possamos enfrentar
as situações do dia a dia. Não é porque passamos por dificuldades, tribulações, é que Deus nos abandonou. Não, Deus continua lá. Deus continua sentado no alto e sublime trono. Deus continua soberano. Deus continua com controle nas suas mãos. Deus faz a luz, mas também cria as trevas. Deus faz a paz, mas também cria o mal. Ele faz todas as coisas. Jó reconheceu isso diante da mulher e disse: nós recebemos todo o bem de Deus, por que não receber também o mal? Deus é sobre todas as coisas. O que ele está afirmando aqui é que Deus está sobre todas as coisas. E nós vamos lá para o capítulo 42, então, para nós entendermos o que ele quis dizer com Deus tudo pode. Então, depois de ver toda essa narrativa, depois de perceber tudo que Jó passou, tudo que ele sofreu na vida, esse versículo 2 torna-se mais poderoso ainda, depois que nós conhecemos a história de Jó. Ele se torna mais poderoso, porque é o próprio Jó dizendo: bem sei, tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer essa soberania. No versículo 3, na parte B, Jó fala da fragilidade do homem. Ele diz: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ao mesmo tempo que nós temos um Deus todo-poderoso, soberano, que conhece todas as coisas, que tem as nossas vidas nas mãos dele, e quando nós temos essa visão de Deus, nós olhamos para nós e vemos que não somos nada. Jó falava de coisas que não entendia, eram coisas maravilhosas demais para ele, coisas que não conhecia. Ele se pôs numa posição de humilhação diante de Deus, desse Deus todo-poderoso. Então ele era o grande sábio, ele era o poderoso, o maior do Oriente, mas quando ele encara Deus, quando ele passa por todo esse processo, ele fala assim: ó, eu não sabia de nada. Na verdade, eu não sei de nada. Versículo 5, as coisas que Jó passou fez com que a sua visão de Deus fosse reenquadrada, fosse ajustado o foco. Veja o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As coisas que nós passamos na vida servem para nos moldar, para nos estruturar, para nos forjar, para que quando nós passarmos do outro lado, nós possamos reconhecer a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Por mais difícil que seja passar por esse caminho, por mais difícil que seja atravessar esse mar, lá no final, vamos reconhecer a poderosa mão de Deus nos guiando. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca vai nos abandonar. Ele vai estar conosco nos momentos mais difíceis. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria contar um testemunho nesse momento aqui da nossa vida. Nós adotamos o Miguel e o Guilherme. E os pais que estão aí sabem, né? Não é fácil. É difícil. O amor, ele sobrepassa todas as coisas, mas é difícil. Mas durante todo esse processo, o Senhor tem colocado a sua mão poderosa sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E todo momento que nós achamos que não vamos aguentar, que está ponto de o barco ir a pique, o Senhor vem com uma graça, com um bálsamo sobrenatural que nós não entendemos e nos levanta de novo. Quem não tem filho talvez não entenda ou não sabe, mas quem tem filho sabe que é tão difícil educar, ensinar. E eu que trabalho com crianças, na escola a gente fala uma coisa e eles
Todo dia tem que falar a mesma coisa, e é difícil, mas o Senhor tem derramado graça. E essa palavra vem como um bálsamo na minha e na sua vida, dizendo: eu nunca vou te abandonar. Eu vou mostrar minha glória para vocês. Jó conhecia a Deus só de ouvir, mas agora ele vê, ele teve experiência com Deus. É no momento da tribulação, no momento da dificuldade, que nós vamos ver a mão de Deus agindo. Nós vamos ver o milagre acontecer. Eu vi os meninos indo para missões e eu me lembrei da época que eu fazia essas viagens. E sabe, as coisas que Deus fazia no sobrenatural, nessas viagens missionárias, era grandioso, porque era um momento de necessidade de um povo, necessidade de uma casa, necessidade de uma família. Então Deus vem com uma poderosa mão, Ele vem com um poder diferente, Ele faz milagres acontecer em situações adversas, porque a situação que eles enfrentaram lá nas missões é totalmente adversa do que nós enfrentamos aqui hoje. Então talvez na nossa normalidade, na nossa vida normal, nós não vemos a mão de Deus, nós desprezamos as pequenas coisas que Deus faz, e nós não reconhecemos Ele na nossa vida. Tem que acontecer alguma coisa extraordinária para nós vermos: Deus está aqui comigo. Que nós possamos reconhecê-lo nas pequenas coisas também. Jó reconheceu o agir desse Deus. E ele no final, versículo 6, ele diz: por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Chegou um tempo da igreja do Senhor Jesus se arrepender. Queria convidar o Ministério de Louvor a tomar o seu lugar. E eu quero orar com você. Jó passou por tudo isso, para que no final reconhecesse a soberania de Deus, a glória de Deus, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua necessidade. Muitas vezes nós batemos no peito e dizemos: eu vou resolver. Não, deixa comigo. Eu vou resolver. E vai, mete o peito e sai enfrentando tudo e todos. No final está todo ferido, arrebentado, quebrado, depressivo, triste, porque não conseguiu. Antes de bater no peito, se levantar e dizer: eu resolvo, dobre os joelhos e fala: Deus, vem em meu favor. Eu sei quem eu tenho crido, estou certo que Ele vai me livrar. Nós precisamos reconhecer a soberania desse Deus. E no final Jó disse: eu me arrependo, eu me abomino. Eu olho para mim e disse: olha, eu estava tão longe de Deus, eu não... diante desse Deus tão grande, o que eu tenho que fazer é me arrepender, é me prostrar. Eu convido você a se prostrar como igreja do Senhor, a pedir perdão pelos pecados, o pecado da soberba, o pecado da autossuficiência, o pecado do orgulho, o pecado da altivez, o pecado da independência. Eu não preciso disso. É momento de nós nos prostrarmos como igreja e proclamar a nossa dependência de Deus, reconhecer o seu senhorio, a sua soberania, que independente das situações que nós passamos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. O meu pior é de perto. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Pai, nos prostramos, Senhor. Que esta palavra, Pai, possa gerar frutos, ó Pai, no nosso coração. Que ela possa germinar. Ela foi plantada hoje. As coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas não acontecem no estalar de dedos. É um processo. É um processo. Talvez você está pedindo para Deus mudar uma situação aí há muito tempo. Deus já começou. Deus já começou a mudar, mas é um processo.
Talvez ele precisa moer um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais, para que possa sair um produto dali. A uva, ela é pisada, ela é massacrada, para que possa sair um vinho, para que possa sair um fruto, um suco. Talvez você precise ser preparado mais, apertado mais, para que no final tenha um fruto. Talvez eu e você precisa ser apertado mais. A nossa parte é submetermos à poderosa mão de Deus, nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, uma mão que cobre todo mundo, cobre toda a nossa vida, cobre o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, está nas mãos de Deus. A nossa parte é nos humilharmos debaixo dessa mão poderosa. Como Jó reconheceu e se arrependeu no pó e na cinza. E é nesse momento, quando nós estamos ali, vulneráveis, frágeis, diante da mão de Deus, Ele começa a nos formar, Ele começa a nos moldar de novo, a nos reconstruir. Ele fez a ferida, Ele curará. Oh Deus, o Senhor está no processo, o Senhor está, Pai, desde o começo o Senhor está conosco. Foi o Senhor que nos impeliu para cá, foi o Senhor que nos colocou neste lugar. É o Senhor que vai nos conduzir para um lugar de descanso. É o Senhor que vai nos conduzir para um lugar espaçoso. Talvez hoje está apertado, hoje está difícil, mas o Senhor está contigo e Ele vai te conduzir a um lugar espaçoso. E no final você vai cantar e vai glorificar o nome do Senhor e vai reconhecer em todo o tempo, nos momentos mais difíceis, Ele estava ali. Ele está no controle de todas as coisas. A resposta para a pergunta de Josué Gonçalves é: só pecadores sofrem? Não. O crente também sofre, o temente a Deus também sofre, o íntegro, o reto também sofre. Mas tem uma diferença. O crente tem uma esperança, o temente a Deus tem uma esperança, tem um Jesus Cristo intercessor, ele tem uma porta aberta, ele tem uma luz no fim do túnel. O pecador sofre e não tem esperança. Nós sofremos, mas nós temos uma esperança que é Jesus Cristo. Aleluia. Vem nos alcançar, Senhor. Vem nos alcançar, Deus. As tribulações desse tempo não hão de se comparar com a glória que nos está reservada. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa, Pai, cada crente. Abençoa, Senhor, cada homem, mulher, jovem, criança. Que possamos sair daqui na certeza e na convicção que o Senhor está conosco. E que o Senhor está nos conduzindo para um lugar melhor, para um lugar espaçoso, para um lugar melhor do que nós estávamos antes. A palavra do Senhor diz, Jó 42, versículo 16: depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho,
e farto de dias. Deus tem uma promessa para mim e para você. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, vida em abundância, vida em abundância. Fique em pé no seu lugar, cantemos esse louvor. Vida em abundância, aleluia. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Bendito Deus, Deus é Deus. Que nós possamos proclamar essa verdade. Saiamos daqui e proclamamos os quatro cantos da terra que Deus é Deus, Deus é soberano. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queremos orar pelos irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, a Thalita Soares, Sheila Pinheiro, a Silvia, Ruth Maciel, a Wanda Silva, Oswaldo Júnior, e atender os pedidos de oração, né? O Dimas pede oração pela Dona Mercedes, Alexandre, Oswaldo, Garoto Raul, Walter, Valdir, Odete, o Tiago, o Gabriel, o Max, o Marcos, o Mário, e pelos empresários e pela sua própria vida. Oramos para que o Senhor alcance cada vida através desse vídeo, através das mídias sociais, que essa palavra possa alcançar vidas e que a soberania de Deus possa ser proclamada nos quatro cantos dessa terra. Vamos orar por esses irmãos e irmãs. Pai, nós queremos colocar, Pai, todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que vão assistir ainda esse culto, que eles possam também, ó Pai, no mesmo Espírito, a mesma bênção que o Senhor ministrou sobre a nossa vida aqui hoje, esteja sobre a vida deles também, Pai. Em nome de Jesus, que esses nomes que foram colocados aqui também recebam, ó Pai, a Tua cura, a Tua libertação. Em nome do Senhor Jesus, abençoa eles, ó Pai. Nós nos despedimos, ó Pai, nessa noite. Que a graça e o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo e a graça e a misericórdia de Jesus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,